Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre universidade corporativa e como que ela pode melhorar o processo de gestão de incidentes. Tá? Como que a gente pode usar essa ferramenta para ajudar a gente na redução do volume de incidentes para a área de TI. Então, antes de eu entrar no assunto, só algumas questõezinhas administrativas. Então, esse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, devemos mandar o link nos e-mails onde vocês fizeram, receber o link para acessar aqui, onde fizeram a inscrição. Então, a gente vai liberar para que vocês possam acessar, se quiserem assistir novamente ou compartilhar com alguém, vai estar lá disponível. Além da questão da gravação e disponibilização do material, também a parte de certificado. Então, lá no finalzinho, eu vou mandar um link para vocês com um formulário, com uma pesquisa de reação, para que vocês respondam se gostaram ou não gostaram. Tem algumas perguntinhas, e para que vocês informem os dados para que a gente faça a geração de certificados do certificado e encaminhe para vocês por e-mail. Outro ponto importante, vai ter algumas perguntinhas no decorrer, as telas vão aparecer um QR Code, quem quiser usar o leitor de QR Code no celular vai acessar direto as perguntas, tá? Ou então eu vou estar no chat disponibilizando o link para que vocês possam via navegador acessar essas perguntinhas que a gente vai estar fazendo aí para se conhecer um pouquinho melhor. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréia Justo, estou CEO do Twigo, sou sócia das 5 empresas do Grupo EWAX. Minha especialização é engenharia de software e modelos de qualidade de software. Tenho um pouquinho mais de 30 anos de experiência com gestão de projetos, transformação de processos e melhorias de gestão de mudança, todo esse ferramental aí que a gente usa no dia a dia nos nossos trabalhos. Anteriormente eu estava na consultoria, aplicava bastante, agora no Twigo, quando a gente fala de desenvolvimento, preparação das pessoas, a gente também se aplica do mesmo ferramental. Então eu queria começar conhecendo vocês, deixa eu colocar lá no chat. Queria saber qual é a função, qual é o cargo de cada um de vocês aí, para a gente saber como é que é o público que tá aqui conversando com a gente hoje. Opa. Deixa eu ir no lugar certo e copiar. Quem quiser já fazendo a leitura do QR Code. Se não, pode vir aqui pelo chat. Mandei o linkzinho no chat, vocês conseguem acessar a ferramenta que vai ajudar, vai permitir que vocês respondam. Enquanto isso, eu vou abrindo lá a ferramenta também. É muita janela aberta, essas coisas. Deixa eu puxar para cá essa tela. Só um pouquinho que eu já vou compartilhando com vocês aqui o resultado. Vamos lá, então a gente tem analistas de RH, técnicos de segurança do trabalho, técnico em processos administrativos, CEOs, gerentes de TI. Então temos um público bem variado aqui hoje conversando com a gente. Analista de RH, gerente de TI, coordenadora de educação. Então é um público bem variado. É legal a gente ver pessoas de diferentes perfis buscando por conhecimentos.
como a gente tem um público variado aí, então talvez, como o nosso bate-papo hoje está bem voltado para a gestão de incidentes, para essa questão dessa organização desse processo da TI, eu vou trazer alguns conceitos aqui para facilitar a nossa conversa, tá? Então, eu tenho agora uma pergunta para entender um pouquinho a empresa de vocês, tá? Como é que ela tá estruturada hoje? Minha segunda pergunta. Como é que está estruturada essa área de TI? Como é que ela faz para atender os usuários, tá? Deixa eu compartilhar o segundo link aqui com vocês. Foi. Então, segundo link, daí vocês conseguem responder lá. Como é que está estruturado esse processo da TI para atender os usuários? Temos algumas opções ali, vocês escolhem entre elas. Vou dar mais um tempinho, que ainda tá mexendo aqui minhas barrinhas. Assim, existe algum processo estruturado aí na área de TI das empresas de vocês para atender aos usuários? Vou dar mais um tempinho aqui e já vou compartilhar de novo. Então, vamos lá. A gente está aqui com quem respondeu. 50% disse que tem um processo caseirão, né? Conforme surge a necessidade, vai atendendo. E temos também 50% dizendo que tem uma ferramenta de helpdesk que ajuda nesse processo para atendimento das demandas de TI. Deixa eu seguir aqui. Então, vamos entender o que é esse processo de gestão de incidente, né? Então, qual é a ideia? Eu tenho um processo com práticas, eu tenho um catálogo de serviço, então, e esse processo todo é estruturado para garantir que, caso algum serviço, alguma operação que a gente dependa da TI caia, que a gente tenha alguma paralisação nesses serviços, que a gente possa rapidamente retomar esse serviço para resultar no menor impacto possível do negócio. Então, a gente está ali monitorando e ajustando, levantando os serviços da área de TI, seja ele de infraestrutura, seja ele de alguma plataforma que a gente precise, seja o serviço que for. Então, é um processo que está lá estruturado com um conjunto de práticas que vão ajudar a que eu coloque esse serviço no ar de novo, funcionando normalmente, para que a gente não afete o funcionamento do negócio, não interfira, não influencie no resultado do negócio. Então, tem todo um processo, existe um modelo de referência, para quem é de TI, isso deve ser comum, que é o ITIL, que traz um conjunto de práticas que precisam ser construídas dentro da organização para que a gente tenha esse processo mais fluido possível. Então, isso é gestão de incidente. Quando a gente fala em gestão de incidente, lá no ITIL ele tem alguns termos que às vezes causam algumas confusões, tá? E eu vou trazer só esses termos aqui para a gente depois entender como a universidade corporativa vai ajudar nisso. Porque o ITIL ele tem a sua complexidade, nós não vamos falar de ITIL aqui. Então, o primeiro termo que ele usa lá dentro desse modelo de referência é o que ele chama de evento. Então, sempre que acontece um evento, é um alerta, é um sinal que eu preciso estar monitorando de que alguma coisa aconteceu ou pode acontecer. Por exemplo, está degradando a minha internet,
a minha plataforma recorrentemente está dando algum problema, o meu sistema, meu RP recorrentemente está dando algum problema, meu servidor recorrentemente está dando algum problema. Então, tem sinais que vão me indicando assim, ó, vai cair o serviço ali na frente, tá? A gente vai ter dificuldades se a gente não tomar nenhuma ação em cima disso. Então, isso é evento, são coisas que acontecem que vão me indicando que alguma coisa vai acontecer e que vai influenciar o funcionamento daquele serviço. Um evento, então alguma coisa, algum alerta que aconteceu indicando, ó, tem fumaça aí, pode dar problema, pode gerar um incidente. Então, um incidente é o efeito gerado pelo evento. Então, é tudo que acontece e que vai impactar o meu serviço. Então, começou a degradar a minha internet e, de repente, caiu tudo. Eu não tomei nenhuma ação em cima daquele evento, caiu tudo, gerou um incidente, gerou uma parada do meu serviço. A minha organização parou de trabalhar por conta daquela ocorrência, daquele incidente que aconteceu. Então, a ideia aqui a gente precisa tentar tomar algumas ações prévias para tentar reduzir esse volume de incidentes, porque hoje é muito custoso, né? Eu manter todos os meus serviços no ar sempre funcionando e, por vezes, por falta de conhecimento das pessoas na utilização desses serviços. E o terceiro conceito para a gente entender aqui, então, um evento pode se tornar um incidente, não necessariamente, pode ser que algumas situações ele não vire um incidente, mas pode virar um incidente, e um incidente tem uma causa raiz que a gente chama de problema. Então, tem uma razão que causou, que ocasionou aquela paralisação do serviço. Então, eu preciso muitas vezes investigar, caiu minha internet, então eu preciso investigar por que a internet caiu, quais foram as motivações reais, porque eu vou subir a minha internet, vou subir a minha rede, porém, eu preciso investigar qual foi o problema que gerou aquela queda, para que isso não volte a acontecer. Então, um evento pode gerar um incidente tem um problema por trás dele que eu preciso investigar e estar atuando. Tá? Então, esses são os três conceitos principais que eu vou trazer aqui e entender como que uma universidade corporativa pode influenciar esse processo de gestão desse conjunto de ocorrências que pode trazer alguma paralisação de serviço dentro da TI. Mais uma perguntinha, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor a organização. Deixa eu ir lá, pegar o meu link. Meu link para a terceira pergunta. Vou pôr lá no chat, tá? Então, vamos lá. Sua empresa tem uma universidade corporativa já estruturada? Pode ser uma área de treinamento. Então, já tem algum Desculpa, estava dando uma interferência que eu precisei silenciar o microfone. Beleza. Então, opa. Fui para frente aqui. Vou silenciar o microfone, eu fui muito para lá. Deixa eu voltar lá para o meu... Então, vocês estão respondendo ali, deixa eu ver como é que estão as respostas. Não. Peguei a pergunta errada aqui no meu painel. Pergunta 2. Vamos lá. Então, 50% diz que tem uma área de desenvolvimento de pessoas e 50% diz que não tem nenhuma estrutura organizacional que seja responsável por fazer
por planejar os treinamentos das pessoas dentro da empresa. Deixa eu puxar isso aqui para cá e vamos seguir na nossa conversa ainda conceitual. Então, o que é a universidade corporativa, né? Por isso que eu disse que é uma estrutura. É essa estrutura que é responsável por orquestrar o desenvolvimento e treinamento das pessoas, né? Então, é quem vai estar planejando quais são as competências que a gente precisa desenvolver, em conjunto com os vários coordenadores, as várias áreas, que vai estar fazendo toda a curadoria, vamos dizer assim, de conteúdos. Então, é quem fica responsável e além disso, né, garantir que as pessoas estão se desenvolvendo dentro do que está sendo desenhado, está sendo planejado para dentro da organização. Então, é quem vai fazer essa orquestração e ajudar as várias áreas de negócio no desenvolvimento e na preparação das equipes. E o que a gente vai ganhar? Agora vamos cruzar, né? A gente falou lá de evento, incidente, problema. O que uma universidade corporativa efetivamente vai conseguir ajudar nessa gestão dos incidentes, né? Então, primeiro ponto, reduzir os eventos. Se eu começo a preparar as pessoas, dar os conhecimentos necessários, trazer vamos falar do item, né? Trazer toda o meu catálogo de serviços e mostrar como ele pode ser usado, ensinar a utilização das ferramentas, ensinar na utilização dos softwares que estão disponíveis. Então, eu tendo a reduzir os meus eventos, eu começo a ter menos probabilidade que as pessoas indiquem, sinalizem alguma situação que está acontecendo fora do que eles esperavam de resultado. Então, porque as pessoas estão preparadas, então elas sabem como é o comportamento, elas conhecem os processos delas, elas conhecem as ferramentas que elas precisam usar, em que momento elas precisam usar e qual é o resultado que a aplicação daquela ferramenta vai trazer para ela. Além da redução desse volume de eventos, lembrando que eventos são aqueles alertas de que alguma coisa está acontecendo que pode afetar o resultado do meu serviço, e um evento pode gerar um incidente, mas depois que virou incidente, então gerou o evento, virou um incidente, eu preciso atuar na causa raiz, porque tem alguma coisa que está acontecendo recorrentemente. Eu vou tirar um relatório, a pessoa está preenchendo as informações erradas, estou fazendo um fechamento, a pessoa está fazendo a rotina dela de forma equivocada. Então, eu preciso estar atuando na causa raiz, e muitas vezes a causa raiz é falta de conhecimento. Então, a gente ajuda na resolução da causa raiz com a aprendizagem que a gente vai trazer para essas pessoas. Então, a universidade corporativa vai me ajudar na estruturação de conteúdos para poder estar preparando as pessoas da minha equipe, e com isso a gente consegue começar a reduzir esse número de incidentes, reduzir as demandas que vão chegar até a área de TI, porque a gente está com uma equipe preparada. E a gente vai falar de alguns outros benefícios que a gente consegue ter um pouquinho mais ali na frente. Mais uma pergunta, eu sou a pessoa das perguntas, não sei se vocês já perceberam, mas logo a gente acaba. Tem essa e mais uma só, tá? Deixa eu lá para minha... Então, o que eu quero saber agora? Se a empresa de vocês tem algum programa de desenvolvimento de novos colaboradores. Então, as pessoas chegam dentro da empresa de vocês, como é que elas são... Deixa eu ir lá para o chat. Como é que elas são capturadas? Capacitadas, digo. Então, tá ali para vocês responderem. Deixa eu voltar lá para o meu... Minha pergunta. Deixa eu dar um tempinho para vocês responderem. Então, a empresa de vocês tem algum programa de desenvolvimento para novos colaboradores? Então, tem ali 4 opções que eu peço que vocês respondam. O link eu mandei no chat para quem não tiver o leitor de QR Code.
Vamos esperar mais um pouquinho. Opa, só mais um pouquinho, a pessoa está quebrando tudo aqui já. Deixa eu ir compartilhando aqui o que estamos vendo. Então, eu tive aqui dos respondentes, cada gestor estabelece seu plano e 50% diz fazemos integração no primeiro dia de trabalho, aquela integração que a gente vai lá e enche a pessoa de conteúdos. E espera que ela saia produzindo no dia seguinte. A gente também faz isso às vezes. Vamos lá. E como é que a gente vai influenciar? Vamos começar a pensar no volume de eventos, né? Quais são as ações que uma universidade corporativa pode fazer e que vai efetivamente influenciar nesse volume de eventos que são gerados lá, que pode virar incidentes e que vamos ter que investigar a causa raiz, passar por todo aquele processo para garantir que os serviços estão no ar. Então, primeira coisa, né? Está bem relacionado com a minha pergunta anterior. Como é que eu vou garantir que as pessoas estão entrando na empresa e elas estão sendo preparadas em toda essa arquitetura que é um negócio, né? Então, são políticas, são processos, são ferramentas. Então, tem um conjunto de coisas que cada colaborador que entra numa organização que ele precisa aprender. Então, quando você tem uma plataforma, uma universidade corporativa, que faz essa coletânea de conhecimentos, organiza isso, faz aquela orquestração que eu coloquei lá atrás, organiza isso e sequencia essa capacitação de quem está entrando, então você conseguir fazer esse onboarding de forma organizada, porque teve gente que respondeu ali que faz a integração no primeiro dia e é isso, né? Vamos lá, amiguinho, trabalha, está aqui tuas políticas de trabalho e vai lá. Quando a gente faz um onboarding bem estruturadinho, são alguns dias, né, de preparação desse novo colaborador, com práticas, com conteúdos que você precisa fazer, com simulação do dia a dia dele, antes dele realmente rampar na função dele. Então, quando você monta um onboarding e uma universidade corporativa, ela tem que ter esse cuidado, então, de oferecer isso aos novos colaboradores. Com isso, você tende a ter pessoas que vão começar na organização já preparados, conhecendo esse ambiente onde elas estão sendo inseridas, conhecendo todo o ferramental. Então, e se no dia a dia, depois que elas começarem a voar sozinhas, elas têm um repositório de informações, de conteúdos que vai ajudá-las a relembrar, porque a gente sabe quando a gente chega num ambiente novo e começa aquela enxurrada de coisas novas para a gente não adaptativa, você vai alimentando essa pessoa com esse novo conhecimento. Com isso, ela tende a ter menos dúvidas, ela tende a ter menos dificuldade, e isso vai gerar menos eventos que vão virar incidentes e que vão depois influenciar na qualidade do serviço que a TI está oferecendo. Além do onboarding, então, a pessoa entrou, a gente treinou ela, mas a empresa é um organismo vivo, que segue tendo mudança, que segue se adaptando, que segue trazendo novas ferramentas, que segue mexendo, transformando seus processos. Então, a gente precisa estruturar essas trilhas de aprendizagem. Então, construir esses conteúdos, sejam eles voltados para processos, aí vai depender de como a organização se estrutura, né? Se ele está voltado para o processo, que eu vou conduzir
todos os conhecimentos que precisam ter para esse processo ponta a ponta, seja por função, vou treinar um vendedor, vou treinar um analista financeiro, então posso criar também essa trilha de aprendizagem por função, onde eu, ou por processo, onde eu vou alimentando as pessoas com esses conteúdos. Então, eu mexo no meu processo, eu trago para dentro da trilha esse novo conteúdo e sigo preparando as pessoas. Elas estando preparadas para essa sequência de ações que elas precisam executar dentro da empresa, a tendência é que a gente tenha menos eventos, porque elas estão preparadas. E um ponto importante, se eu trago isso para dentro de uma plataforma, para dentro de um ambiente de desenvolvimento e treinamento das pessoas, eu vou monitorando como está o progresso delas. Então, a gente já começa a e a trilha vai me ajudar nesse sentido, porque vai direcionar esse desenvolvimento, vai mostrar qual é essa sequência de passos que ele precisa estar executando para estar preparado para a execução da função dele, para a utilização de todo o ferramental que a TI disponibiliza para poder trabalhar no seu dia a dia. Aqui um ponto importante também, a gente pode trazer para esse ferramental, para essa universidade, a questão de políticas de segurança. Então, todo esse conhecimento que às vezes fica lá, engavetado, que cada vez mais começa a ser bastante relevante. Agora a gente está falando de LGPD, a gente está falando de uma série de normas e de regras que estão sendo instituídas nas organizações e que os colaboradores precisam estar preparados, eles precisam estar cientes disso. Então, a gente tendo isso disponível em uma plataforma, a gente também vai mantendo essas pessoas atualizadas com relação ao progresso, as mudanças que acontecem nesse organismo que é as empresas, né? Que é a estrutura de negócio das empresas. Reduz também os meus eventos, tende a reduzir os meus eventos se eu trabalho com gestão de competências. Se eu preciso ter pessoas preparadas para fazer fechamento contábil, então, quais são os conhecimentos que essas pessoas precisam ter? Quais são as habilidades que elas precisam ter? Eu posso criar esses perfis, criar esse conjunto de competências e direcionar o aprendizado dessas pessoas, para que elas conheçam conceitos de negócio, para que elas conheçam ferramental, e com isso, tendo todo o conhecimento desse ecossistema, elas também tendem a ter menos dúvidas, a ter menos dificuldades na utilização do ferramental que a TI oferece. Então, isso tende a reduzir a ocorrência de eventos, porque elas vão executar o seu trabalho de uma forma mais precisa, mais assertiva, porque elas estão capacitadas para aquilo. Tá? Então, a gente tendo essa orquestração, esse organismo, que é a universidade corporativa, que vai conseguir organizar esses conteúdos e acompanhar o desenvolvimento das pessoas, então a gente consegue melhorar a qualidade das atividades, do trabalho de cada um, e com isso tende a ter menos dificuldade com relação à utilização de todos os serviços que a TI oferece para a organização. Então, esse desenvolvimento contínuo, esse desenvolvimento continuado das competências dos colaboradores, né, leva à excelência na execução de suas atividades. Então, a gente está constantemente preparando as pessoas, mantendo essas competências ativas, sempre sendo relembradas, atualizadas, porque é aquilo que eu comentei, né?
as empresas são organismos vivos, os processos se transformam, as tecnologias evoluem. Então, se a gente não mantiver as pessoas atualizadas com relação a todo esse ferramental que suporta o funcionamento da organização, então a gente tende a ter mais problemas. Então, a gente tende a ter uma menor produtividade, a gente tende a ter problema de qualidade. Você fazendo essa preparação, tendo esse cuidado de manter as pessoas atualizadas com relação a todo o ferramental, você tende a ter execução de atividades com excelência, com melhores resultados, consequentemente, vai reduzir o volume de demandas para a área de TI. Minha última pergunta é: sua empresa tem um programa de desenvolvimento corporativo continuado? Então, deixa eu colocar o link aqui. Coloquei o link lá. Deixa eu abrir aqui para minha. E essa é a nossa última pergunta, tá? Vamos lá, sua empresa tem um programa de desenvolvimento corporativo continuado? Vou dar mais um tempinho para ver se o pessoal se empolga a responder. Só para a gente se conhecer um pouquinho melhor, entender como é que estão as organizações, como é que elas estão tratando isso, desenvolvimento corporativo, desenvolvimento das pessoas, das equipes. Beleza, então a gente teve aqui 50% diz que tem plano de desenvolvimento individual, então monta os PDIs lá das pessoas, com o desenvolvimento de cada uma das pessoas, e 50% diz que contrata treinamento pontual conforme a necessidade. Então vamos seguir aqui. Eu deixei ainda aberto, quem quiser depois voltar lá nas perguntas e responder, fica à vontade. Por hoje vai ficar aberto ainda. Deixa eu seguir aqui. Então, vamos lá. Então, a gente falou que uma universidade corporativa ela pode interferir na redução dos eventos e na aceleração da solução da causa raiz. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa aceleração? Né? Como é que eu vou manter esse desenvolvimento continuado? Vou conseguir mais rapidamente buscar a solução para os problemas que foram identificados. Então, evento virou incidente, parou o serviço, gerou um resultado de qualidade ruim. Então, agora eu preciso entender por que isso está acontecendo e tomar alguma ação, seja mexer em processos, seja capacitar as pessoas. Mesmo mexendo em processo, eu preciso capacitar as pessoas, seja ajustar a tecnologia, mexendo em tecnologia, eu preciso capacitar as pessoas. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Pessoas preparadas, pessoas desenvolvidas, elas tendem a ter menos dificuldade na execução das suas tarefas. Elas tendem a utilizar as ferramentas que elas têm da melhor forma. E quando eu faço esse monitoramento contínuo, sigo sempre desenvolvendo as pessoas. A gente precisa compreender que
as pessoas elas não podem parar no tempo, porque, novamente, a organização ela está em constante transformação. Cada vez mais isso acontece mais rapidamente. A gente está falando em agilidade, em flexibilidade, a mudança, e com isso tudo a gente vai influenciar a TI, porque a gente está mexendo em processo, a gente está se adequando, a gente está falando de transformação digital, digitalização das organizações, então a gente precisa cada vez mais ter esse cuidado em preparar as pessoas para essas mudanças. Quando eu estou avaliando as causas raiz, a causa raiz de um problema, quando eu estou buscando reduzir a incidência desses problemas, se eu começar a fazer monitoramento da gestão de desempenho das pessoas, aquilo que eu comentei anteriormente, então vejo como elas estão executando as suas atividades, qual é o resultado que elas estão gerando, e começo a cruzar. Então a gente pode cruzar uma ferramenta, a gente perguntou lá, a ferramenta de Helpdesk, que abre demandas de TI. Então, eu começo a ver quais são os pontos que essa pessoa está recorrentemente reportando dificuldade, quais são as pessoas que estão gerando mais demandas. E vou começar a cruzar com o desenvolvimento dessas pessoas. Então, assim, elas estão buscando treinamento, elas estão se desenvolvendo, começo a cruzar isso e começo a propor. Então, eu vejo lá que, recorrentemente, essa pessoa está tendo problema com determinada funcionalidade do sistema. Então, eu posso começar a sugerir treinamentos para ela e monitorar se ela está consumindo esses conteúdos em função desse desempenho que ela está tendo, em função das dificuldades que ela está encontrando com a utilização das ferramentas, na execução do seu processo. Então, a partir dessa análise do desempenho dela, eu posso estar gerando aprendizagem para ela, fazendo sugestões de aprendizagem para ela em função do desempenho. Então, esse desenvolvimento contínuo baseado no desempenho das pessoas. Sugiro conteúdos, vou provendo ela com aprendizagens em função dos resultados que ela está gerando ou das dificuldades que ela está tendo na aplicação das tecnologias. Outro ponto, a gente falou em plano de desenvolvimento individual. A gente precisa começar a pensar de forma corporativa, montar esse plano de desenvolvimento corporativo, estruturar tudo isso dentro de uma ferramenta e, a partir desse planejamento, quais são as competências que a minha organização quer ter? Quais são os desenvolvimentos que eu preciso ter em função das transformações que a minha organização está sofrendo? Então, estrutura isso dentro de uma ferramenta, estrutura isso dentro da tua universidade corporativa e comece a entender os perfis de cada pessoa. Quais são, novamente, vamos voltar para o desempenho, quais são as dificuldades, quais são os interesses das pessoas, quais são as dificuldades que ela tem na execução do seu dia a dia. E vamos começar a alimentar essas pessoas com conteúdos para que elas possam melhorar a execução das suas atividades. Com isso, a gente está atacando alguns pontos, algumas causas dos possíveis problemas que são gerados pelos incidentes, ou que geram os incidentes. Então, monte um plano de desenvolvimento corporativo e comece a sugerir para as pessoas o desenvolvimento das suas competências, o desenvolvimento do seu conhecimento, baseado no perfil que ela tem. Então, isso também começa a trazer resultados positivos para a organização. Outro ponto que é importante a gente falar, né, porque hoje em dia está todo mundo até aqui de coisa para fazer, então a gente tem que começar a fugir dos treinamentos densos, aqueles treinamentos longos, aquelas coisas muito pesadas das pessoas fazerem. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa estrutura da universidade corporativa, começa a dosar esses desenvolvimentos que a gente chama de pílula de conhecimento, pílula de desenvolvimento. Então, começa a dosar isso. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu vejo que uma determinada pessoa tem dificuldades recorrentes com a utilização de alguma ferramenta que a TI, de algum serviço que a TI me oferece. Então, eu posso começar a dar dicas para essa pessoa. Analiso o perfil dela e começo a dar dicas. É o flip learning. Então, vai aparecer uma dica ali para ela, ó, se você fizer essa sequência de passos, vai te ajudar. Se você tentar executar dessa forma, vai te trazer benefícios, vai te trazer esse resultado.
Então, você começar a trazer esses conteúdos mais curtos, mais leves, diariamente, constantemente, você está dando dicas para as pessoas e uma plataforma de educação pode te ajudar nesse sentido, para ir trazendo conteúdos baseados no perfil daquele profissional, nas necessidades que aquele profissional tem. Então, a ferramenta tem uma forma de integrar com essas ferramentas de helpdesk e identificar aonde está faltando conhecimento para essa pessoa, aonde eu preciso reforçar algum tema, o que eu preciso trazer de novo para ela. Então, quebrar isso em partes facilita, melhora muito esse engajamento, vai fortalecer o interesse da pessoa em consumir esse conteúdo. E aquilo que a gente chama também de treinamento just in time. Eu vou oferecer para o meu colaborador o que ele precisa naquele momento. Então, não adianta a gente vir com treinamentos densos, a gente tem que cada vez mais fugir disso, porque principalmente os adultos têm mais dificuldade de absorção. Então, quando a gente recebe uma enxurrada de conteúdos novos, que a gente não consiga praticar, que a gente não consiga digerir aquilo e transformar aquilo em alguma coisa palpável, seja praticando, seja simulando a execução daquele conteúdo, daquele conceito novo, a gente não fixa. Então, se a gente começa a dar pequenas doses no momento que a pessoa precisa, então a tendência de fixar é muito maior. Consequentemente, ela vai começar a compreender o todo pelas essas pequenas partes que a gente vai dosando e entregando a ela começa a compreender esse todo. Até nessas pequenas doses é legal a gente fazer essas conexões para facilitar essa aprendizagem. Então, com isso, a gente consegue também melhorar ou compreender a causa raiz e preparar melhor as pessoas para que a gente reduza o nosso número de incidentes e, consequentemente, melhore a gestão desses incidentes dentro da área de TI. E quais são os principais benefícios que a gente consegue alcançar com isso, né? Então, a gente vai ter o conhecimento just in time, que eu comentei. As pessoas não conseguem mais absorver. A gente está num dinamismo tão grande que, se a gente tentar oferecer conteúdo muito longo, uma prática que está bem comum, que são as videoaulas. Então, videoaulas têm que ser curtas. As pessoas elas tendem a absorver mais, claro que existem perfis diferentes, mas a gente tem visto que as pessoas tendem a consumir mais conteúdo se elas estão em formato de vídeo do que em formato de texto. O formato de texto, às vezes, traz algumas dificuldades com relação à absorção daquilo, né? À interpretação daquilo que está escrito e, consequentemente, a transformação daquilo na prática. Então, quando a gente começa a estruturar videoaulas, isso tende a trazer uma melhor absorção. E quando a gente fala em videoaulas, é curtinho, bem direcionado, com um objetivo muito claro do que eu quero passar. Então, esse conhecimento just in time, ele precisa dessa estruturação um pouco mais particionada desses conhecimentos, para que ele seja mais diretivo, para que ele seja mais objetivo e para que ele seja oferecido no momento certo. Agilidade e flexibilidade. Então, se eu começo a prover, se eu tenho um ambiente que me possibilita que as pessoas busquem pelos conhecimentos, que elas recebam sugestões de aprendizagem, então isso vai te dar essa flexibilidade. As organizações cada vez mais estão buscando por essa agilidade em responder às mudanças de mercado. Então, a gente vê aí a maioria das empresas aqui na pandemia precisaram se reinventar para que pudesse estar preparado para todo mundo ir para home office. Então, tudo isso, a tecnologia precisou se reinventar, se preparar do dia para a noite para atender todas essas demandas. Então, quando eu tenho as pessoas preparadas, eu tenho esse ambiente que oferece essa preparação, que acelera essa preparação,
eu começo a criar esse ambiente de agilidade mesmo para essas respostas a mudanças. E eu acho que a gente não tem mais volta quanto a isso. Então, cada vez mais a gente precisa responder rapidamente ao mercado e tecnologia está junto com isso, com essas respostas mais rápidas, com essa flexibilidade. Então, a tecnologia vem ajudar a dar essa flexibilidade para as empresas, precisa ajudar, né? A gente sabe que às vezes a gente escuta bastante, quem é da área de TI escuta bastante aí que o sistema é engessado, difícil mudar meu processo porque o sistema não me deixa, mas às vezes a gente precisa criar essas brechas e não é que o sistema não deixa, às vezes a gente não compreende adequadamente qual é o comportamento do sistema, né? Porque teoricamente o sistema deveria vir para suportar um processo que foi estabelecido. Então, talvez eu tenha que reavaliar o meu processo. Então, quando a gente capacita, treina as pessoas, a gente tende a ter mais flexibilidade. Tendo essa cultura de aprendizagem continuada, a gente vai ter uma cultura de gestão de mudança. As pessoas se preparam para a mudança, elas têm essa abertura para aceitar as mudanças e compreender elas de uma forma positiva. Tendem a buscar por conhecimentos, por treinamentos, por desenvolvimento voltados para essa mudança. E quando a gente tem uma plataforma que vai me ajudar nisso, a gente pode estruturar toda essa aprendizagem em cima da mudança, da transformação que está acontecendo e com isso acelerar o ramp-up, acelerar o alcance dos resultados. Outro benefício, esses dias eu estava conversando com um gerente da área de TI de uma escola, daí ele falou assim, poxa, hoje eu recebo tanto chamado, cada vez que eu vou implantar uma nova versão de ferramenta, uma nova funcionalidade, vou atualizar uma versão de alguma coisa, é muito penoso para mim, porque eu tenho que ir lá treinar as pessoas, e daí entra uma pessoa nova, eu tenho que treinar de novo, porque começa a ter dificuldades, problemas. Então, quando a gente começa a gerenciar o desenvolvimento das pessoas dentro de uma plataforma, então eu começo a ver o quanto ela está se desenvolvendo, se ela efetivamente está consumindo aqueles conteúdos. A gente conversa bastante com o pessoal de TI, assim, a gente pergunta, vocês treinam os usuários de vocês? Tudo bem que o pessoal não gosta de ser chamado de usuário, mas vocês treinam os clientes das áreas de vocês? A gente disponibiliza manual, tem help no produto, mas você sabe se ele está usando? Se ele está consumindo aquilo? Se ele está efetivamente aprendendo o que ele precisa aprender com aquilo? Então, quando você começa a trabalhar efetivamente com trilhas, com gestão de competências, você vai construir conteúdos dessa forma, que ele vai ter conteúdo e você valida se ele está aprendendo. Você pode começar efetivamente a avaliar o nível de absorção dele com relação àqueles conteúdos, até sugerir novos conteúdos. Então, você vai fazer a gestão do desenvolvimento dos teus clientes, dos teus pares, dos teus colaboradores. E atrelar essa gestão de desenvolvimento à gestão de performance. Então, o que ele falou assim, tem algumas áreas que a gente chama para fazer treinamento, eles não vêm, e são essas pessoas que abrem chamados, são essas pessoas que reclamam da ferramenta, são essas pessoas que têm dificuldade, que a gente tem que estar refazendo o trabalho deles. Então, você começar a atrelar isso, daí fala, é o pessoal que mais ocupa os meus colaboradores na área de TI. Então, você começar a pensar e cruzar essas informações, e até o que ele trouxe, né? Ele falou, eu posso sugerir uma taxação de incidente maior para a área que não está se desenvolvendo. Eu posso cobrar mais das áreas que não se desenvolvem quando chega uma demanda que eu preciso estar resolvendo. Porque a gente precisa tentar equiparar isso, né? E ele fala assim, eu sofro uma pressão aqui de redução da minha área de TI, mas, em contrapartida, as áreas não estão se preparando para as novas versões de tecnologia, para... deixa eu fechar aqui. Então, para as novas versões, para as novas funcionalidades, para as novas políticas, e acabam gerando um esforço maior das áreas de TI.
Então, um grande ganho é isso, né? Atrela performance com desenvolvimento, o resultado das pessoas com o quanto elas estão consumindo desses conteúdos, isso vai trazer um ganho para a área de TI. E, consequentemente, vai otimizar a utilização dos recursos. Então, as áreas de TI dentro das empresas, elas estão cada vez mais enxutas. Então, a gente, se ficar gerando demanda, gerando chamados, vamos dizer assim, que eu tenha de sugestão, de dúvida, de dificuldade, de possíveis problemas, se a gente ficar gerando esse volume, eu não consigo dar atenção para tudo, eu não consigo atender todo mundo. Se eu estou com as pessoas treinadas, se eu estou com as pessoas capacitadas, a tendência é que a gente possa focar essas equipes de TI para desenvolvimento de coisas novas, para melhorias em ferramentas, ao invés de ficar resolvendo incidente, que às vezes não são incidentes, são reflexos de mau uso da ferramenta, das pessoas não estarem preparadas para utilizar a ferramenta, de não conhecerem o processo adequadamente. A universidade corporativa vem para melhorar isso. Então, se a gente tiver pessoas capacitadas, a gente vai otimizar a utilização dos recursos da área de TI. E se a gente tiver uma plataforma onde eu possa concentrar todo esse conteúdo, que eu possa fazer educação à distância, isso vai otimizar o uso dos recursos de desenvolvimento das pessoas. Então, a gente tem lá esse ferramental onde qualquer um poderia acessar a qualquer momento, consumir os conteúdos no seu tempo, conforme a sua disponibilidade. Então, isso tudo acelera o desenvolvimento e reduz gastos com estrutura de treinamento, com construção de conteúdo, repetição de conteúdo. Então, a gente consegue concentrar isso e reduzir esses gastos com desenvolvimento. Ou aplicar de uma outra forma esses gastos com desenvolvimento. Opa. Então, o que eu tinha para trazer para vocês, eu vi que tem algumas perguntas, eu já vou responder, tá? O que eu tinha para trazer para vocês era isso. Deixa eu colocar aqui o link, lembrando, para receber, esse material vai ser gravado, para vocês receberem o certificado. Deixa eu ir lá. Tem um linkzinho de um formulário com uma pesquisa de reação. Então, o que eu peço que vocês respondam, coloquem, quem quiser receber o certificado, coloca lá o seu nomezinho para receber o certificado. Estou colocando lá no chat. Está no chat, então vai abrir um formulário. Vocês podem responder que a gente vai mandar o certificado. E agora deixa eu ver as perguntas que a gente tinha. Tinha já sido feitas anteriormente. Deixa eu ver. Então, a Jéssica, que eu não sei se ela está aqui, acho que não, mas eu vou... Que ela questionou por onde começar a estruturação de uma universidade corporativa. Então, assim, né? Eu não sei se ela está falando em estrutura física ou essa orquestração, né? Comumente, a universidade corporativa fica sob responsabilidade do RH, que é quem vai estar garantindo essa infraestrutura e monitorando a execução dos treinamentos, do que foi planejado, né? Mas é importante a gente destacar que não é um esforço exclusivo do RH, né? Até porque o RH, ele não conhece todos os processos, ele não conhece todas as ferramentas, ele não conhece do negócio. Pode conhecer de uma forma mais ampla, mas não conhece do negócio, o dia a dia do negócio. Então, ele precisa dessa junção com as áreas de negócio. Então,
por onde começar? A gente vai sair construindo conteúdo para todas as áreas? Não. Vamos voltar um pouquinho para essa questão da TI, né? A TI disponibiliza ferramentas. Comumente, quando disponibiliza uma ferramenta nova, ela já treina o usuário para isso. Então, por que não gravar esse treinamento e deixar lá disponível? Não precisa ser nada todo cheio de efeitos, mas grava o treinamento, gera vídeo, quebra esse treinamento, tenta pensar só um pouquinho antes de começar a gravar, como que as pessoas podem consumir aquele conteúdo. Se eu quero saber de uma parte para que o negócio não fique tão extenso e o usuário só quer saber de um determinado ponto, como ele fazer, então a gente pode quebrar esses vídeos. Então comece a gravar esses repasses que são feitos para as áreas de negócio dessas novas ferramentas, dessas novas funcionalidades, comece a gravar e comece a disponibilizar isso. Categorize isso para facilitar depois a sugestão desses conteúdos. Para começar, de forma, inclusive desestruturada, pode ser isso. Depois comece a juntar isso em trilhas de desenvolvimento, tá? Mas para a gente começa gravando simples os conteúdos, esses repasses. Quando vai começar um colaborador novo, a gente tem feito isso internamente lá nas empresas da EUAX. Vai começar um colaborador novo, eu vou fazer um repasse para essa pessoa, eu vou ensinar essas pessoas sobre algum ponto do processo, grava essa passagem de conhecimento, esse aprendizado, para que o próximo entre, ele possa consumir esse conteúdo. Conforme a gente vai fazendo monitoramento, mentoria dessas pessoas, vai gravando esses repasses que você vai fazendo. Vai fazer job rotation, grava tudo. Então, a gente teve algumas rodadas de posições lá dentro da empresa. A gente sempre promove, sobe na plataforma, deixa lá disponível, agrega isso à trilha de conhecimento e bola para frente, joga lá e começa a fazer o pessoal consumir, vai monitorando o desempenho das pessoas em cima disso. Então, para começar simples, a Patrícia perguntou aqui, ela falou que minha provocação seria relativa ao seguinte: como conseguir o engajamento das pessoas se isso não estiver alinhado a um plano de metas, desempenhos? Porque o que vemos culturalmente é isso, você disponibiliza, mas não tem engajamento. Tem algumas formas, né, Patrícia? Sim, realmente as pessoas elas são movidas a metas, a desafios. Então, algumas ferramentas elas oferecem gamificação, onde você vai criar essa competição. Você pode bonificar ou você pode penalizar. Bonificar é mais bonito, mais agradável e gera mais engajamento. Mas você pode usar algumas estruturas de jogos para promover esse engajamento. Então, simulações. Então, tem algumas plataformas que podem te ajudar nesse sentido, né? E assim, o conteúdo. Por isso que eu disse que assim, quando a gente vai gravar no próprio repasse, se o meu par grava alguma coisa e disponibiliza lá, se as pessoas que estão no dia a dia começam a contribuir, por isso que eu disse que a universidade corporativa ela não é responsável única. As pessoas nas áreas elas contribuem com a geração de conteúdos. Então pensa, eu estou ali no meu dia a dia, descobri uma coisa nova, uma nova funcionalidade que eu não sabia e vi que aquilo trouxe benefício para mim. Incentivem que as pessoas gravem alguma coisa, gravem um videozinho repassando esse conteúdo, fazendo esse repasse, compartilhando esse conhecimento, que seja de tecnologia, que seja de algum conceito de processo, que, se a gente começar a criar esses incentivos, gerar alguns reconhecimentos, isso é bem positivo, sabe, Patrícia? Isso começa a gerar esse movimento de engajamento das pessoas, de eu estou vendo que eu estou sendo reconhecida porque eu estou compartilhando meu conhecimento, o outro vê, poxa, é o meu par, não é ninguém que está trazendo de cima para baixo esse conhecimento, então a gente está tudo ali, um contribuindo com o outro, então tudo isso começa a gerar uma nova cultura, sabe, Patrícia? E a gamificação, ela é
ela acelera isso. Você gamificar, você começar a gerar alguns reconhecimentos em cima desse ranqueamento, tudo isso dá uma acelerada nesse desejo de buscar por esses conhecimentos. A gente usava bastante para a nossa equipe de venda, criava algumas competições entre as várias áreas, e daí as pessoas se motivavam a consumir os conteúdos que estavam lá, a executar as provas que estavam lá, porque a gente fazia avaliação. Então, isso ia... o pessoal queria estar sempre entre os top 5 para poder ser reconhecido pela organização como as pessoas que estavam se desenvolvendo. Isso fazia alguma diferença com relação ao engajamento. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta que eu tenha perdido. Acho que não. Gente, então eu acho que era isso por hoje. Queria convidar vocês para se inscreverem lá no nosso canal, no YouTube. A gente tem alguns vídeos lá que a gente disponibiliza. Segunda-feira vai ter uma live falando de autodesenvolvimento com a Annelise, da Neogrid, que é uma empresa de desenvolvimento de software aqui de Joinville. Então, se inscrevam lá, participem desses eventos. A gente gosta muito de compartilhar um pouco da nossa experiência e gosta de receber também os feedbacks de vocês. Então, agradeço muito a participação e espero ter contribuído um pouquinho aí para ajudá-los a estruturar uma universidade corporativa. Obrigada e até